Novamente, uma boa noite a todos. Pela graça de Jesus Cristo, a Igreja do Discipulado Cristão, a igreja local, completa 2 anos. É pela graça mesmo. Não tem como pensar no que nós estamos vivendo e como tudo começou, senão pela graça de Deus. A gente está nesse prédio aqui, tem pouco mais de 1 ano. Começamos, como foi dito ontem, no sábado, em uma pequena cozinha. Aqueles que prestaram culto lá em idos de 2017 estavam numa cozinha e depois numa sala de estar. E incrivelmente tínhamos que responder ou não responder perguntas como: qual é o nome da igreja? Não sabíamos. Nos primeiros cultos a gente não sabia o que dizer, nós dizíamos: é uma igreja protestante. Não é fácil responder isso num mundo de tantas seitas, mas era o que tínhamos para dizer. É uma igreja, garanto que é uma igreja. Nós tínhamos 6 membros ativos, iniciando o plantio, e somou-se a nós uma irmã no fim daquele ano. Esse grupo compõe o conselho da igreja até hoje, conselho esse que foi chancelado pela última assembleia anual no ano passado e está habilitado para estar funcionando como representante da igreja em suas demandas. A Igreja do Discipulado Cristão é uma igreja protestante, evangélica, de matiz ligada à reforma protestante, ou seja, as 5 solas e tudo que compõe aquilo que nós que entendemos, o que Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli e grandes homens de Deus tiveram que lutar. Nós defendemos as causas deles, porque cremos que são o mais próximo cristianismo da Bíblia que nós encontramos. Não somos católicos ou não somos, seja lá o que for, de cristianismo, simplesmente escolhemos uma bandeira. Cremos que o protestantismo histórico está ligado à igreja cristã do primeiro século com muito vigor. E cremos que o cristianismo protestante, de raiz protestante, ele é de fato uma definição mais próxima possível daquilo que a gente encontra nas escrituras, e por isso somos protestantes. Podemos falar sobre isso pessoalmente, os membros podem conversar, e não cabe aqui retirar o lugar da palavra de Deus para falar tantas coisas assim. Nossa história não é particularmente mais importante do que as escrituras. Mas seguindo ainda nesse breve momento de apresentação, nós tivemos a oportunidade de ser abençoados pelo pastor da igreja a qual eu fazia parte. Eu era da igreja do Nazareno. Fui abençoado pelos 2 últimos pastores a estar indo e plantando um ministério. Mas não havia como fazer tutoria, tendo em vista de que plantaríamos um ministério que não pertenceria à doutrina e à denominação. Houve bênção, mas não foi possível de que a igreja arcasse com valores ou mesmo com uma tutoria pastoral. Somos gratos pelo que recebemos, porque a bênção já é maravilhosa, mas o fato de não termos recebido valores ou dinheiros, é claro que a gente sentiu a precariedade do nosso movimento inicial, onde arrastávamos cadeiras de um lado para o outro e fizemos cultos em uma lanchonete de alguns irmãos que emprestaram, e era uma coisa de cadeira para lá, cadeira para cá, e quem viu esse começo lembra o quão difícil era você fazer culto na beira da rua, a alguns metros, sem nenhuma parede, e quando passa um carro, o que você tem que fazer é respeitar o carro e continuar depois. Esse período inicial foi muito abençoador, que nos fez perceber que o que guia uma igreja é o Espírito Santo e a mensagem do Evangelho. Senão ela para, senão ela trava. Mas tinha Evangelho, e tem Evangelho, tinha Espírito Santo e tem Espírito Santo. Nesse período inicial fizemos muitas visitas. Isso lá no começo, antes que a igreja fosse plantada, verificamos a perspectiva de como as igrejas protestantes do Rio de Janeiro, na nossa localidade, estavam. Visitamos cultos, fizemos entrevistas com pastores, sentamos com alguns deles. Foi muito abençoador. Fomos em igrejas de fato muito ruins, e algumas que nem eram igrejas, e fomos em igrejas legítimas, cheias do Evangelho, mas com seus desafios. Então a Igreja do Discipulado Cristão não foi plantada a ermo. Pela graça de Deus tivemos a oportunidade de estudar o plantio antes dele acontecer. Não foi algo não intencional e ao acaso. O Senhor nos deu graça de que não fosse assim. E louvamos Ele por isso, certamente louvamos. Temos um credo chancelado pela Assembleia, e estamos indo para algumas averiguações para que o credo possa ser aperfeiçoado dentro daquilo que entendemos mais precisamente. Estamos concluindo o estatuto da igreja, está basicamente pronto. Temos 2 diáconos instituídos, segundo a palavra de Deus, como as Escrituras nos mandam, e o Evangelho é lido, orado, cantado e pregado todos os domingos e quintas-feiras.
Portanto, cremos que o Senhor tem nos abençoado nesse sentido. E hoje, diante do Evangelho de Jesus Cristo, eu lhe convido a participar como que ativamente adorando a Deus com a sua mente, na perspectiva de plantio de igrejas, em Atos capítulo 19. Embora venhamos a olhar os textos anteriores a Atos 19, é Atos 19 o desembocar dessa história. E a partir daí que eu peço que você possa repousar os olhos. Atos capítulo 19 é, na verdade, uma ponta de uma narrativa um pouco mais longa e anterior a Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 é o final de um desenvolvimento que eu peço que você observe, começa no capítulo 15 de Atos. Atos capítulo 19 inicia-se quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele está propenso, após a deliberação de Jerusalém, a qual as igrejas deveriam, em Antioquia, Síria e Frígia, Galácia, deveriam receber as últimas determinações dos apóstolos. Ou seja, o colégio apostólico de Jerusalém, isso aí em idos de 52, 53 do tempo do primeiro século, a igreja de Jerusalém fez determinações porque falsos profetas estavam se levantando e pessoas dizendo coisas acerca de Deus que não eram. Então a igreja de Jerusalém, e aí você vê isso com bastante clareza em Atos capítulo 14, 15, a primeira viagem missionária capítulo 13, e a igreja delibera isso na sequência. E onde nós estamos aqui? Paulo, ele precisa ir adiante para visitar as igrejas que havia plantado. Paulo, então, se você puder observar o capítulo 15, verso 36, Paulo está determinado a visitar novamente as igrejas a qual havia plantado. Há uma discussão inicial ali, onde Paulo não quer levar João Marcos, e aí há um racha, vamos dizer, ali, e João Marcos vai com Barnabé, e Paulo segue com Silas. Esse começo da viagem, ele marca então a ida da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Qual é o objetivo dessa viagem, eu reitero? Visitar igrejas já plantadas. Então o objetivo de Paulo ali, como você pode ler, eu peço que você leia, capítulo 15, verso 36, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Paulo então decide visitar as igrejas já plantadas. Esse é o objetivo. Não é plantar novas igrejas, é visitar as igrejas já estabelecidas. Esse intento começa, o capítulo 16 avança, e Paulo chega em Listra, Derbe, vendo que os irmãos estão sendo fortificados. Um jovem ali é percebido com bastante apreço, é Timóteo, que vai fazer carreira com Paulo, como seu companheiro de viagem, como seu filho na fé. Timóteo é levado. Timóteo é um jovem proeminente, né? Alguns autores afirmam que a conversão de Timóteo se deu ali naquele momento da chegada de Paulo, outros afirmam que não, de que ele já tinha uma fé estabelecida. Paulo apenas lhe acentuou essa perspectiva, mas independente disso, Timóteo segue com Paulo. Você pode observar capítulo 16, acompanhe a narrativa comigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado, pode completar? Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Paulo então segue com Timóteo, e você vê o verso 4 desse mesmo capítulo e percebe que a intenção de Paulo está sendo bem estabelecida. Paulo está conseguindo aquilo que havia buscado fazer. Diz assim a palavra do Senhor: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos o quê? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Aparentemente está correndo tudo como planejado, né? Paulo está indo, fazendo visitas, fortificando os discípulos, repregando, mas está tudo correndo como havia sido planejado. Mas aí acontece algo aqui. Capítulo 16, versos 6 ao 10, acontece um evento que muda as perspectivas iniciais. Nesse evento, o Espírito Santo de Deus
intervém na direção da viagem. Repare, por favor. E percorreram, verso 6, da região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Preste atenção, a primeira ação do Espírito Santo foi: não vai, para lá você não vai, para a Ásia você não vai, você não entra na Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, foram para o lado. Olha isso, imagina essa cena, estão indo para a Ásia? Não. Está estranho, né? Aí vai para Bitínia? Não é para Bitínia. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo escrito em primeira pessoa, é nítido que Lucas está ali também na narrativa. Então, olha o que acontece aqui. Você lembra da mula e Balaão, né? Vai para um lado, a mula não vai para o outro, e tem um anjo no meio. Paulo, vai para a Ásia? Não pode. Vai para Bitínia? Não pode. Já estava em Troade, que é bem perto de Filipos. Mas não havia planos para ir para Filipos, não havia planos de Tessalônica. Mas havia o Espírito Santo. E os planos de Paulo tiveram de se submeter aos planos do Espírito Santo. Quem guia a igreja para o lugar de plantio é o Espírito Santo. Pode ser o apóstolo Paulo, pode ser o seu pastor, pode ser eu, não importa. Deus fecha as portas, porque embora possa parecer muito conveniente plantar uma igreja, se a igreja não é plantada onde Deus mandou, não pode. Isso pode parecer até louco para nós, mas se Deus, como eu li uma vez um teólogo falar, se Deus te mandou plantar uma igreja nos Estados Unidos, não venha lhe dizer que por vontade própria você fez bem em plantar 10 na África. É o Espírito Santo que planta igrejas. É o Espírito Santo que guia aqueles que plantam igrejas. Os planos de Paulo não eram os planos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se contrapôs a Paulo, Paulo cedeu, ouviu a voz do Espírito Santo. Ou seja, daí, só para você ter uma ideia, que é onde a gente vai tatear, segue-se Filipos, Tessalônica, Bereia. Olha os eventos que vão acontecer, o plantio da primeira igreja na Europa, Filipos, a igreja de Tessalônica, segue Bereia, a qual conferiam a palavra com muito apuro, segue a pregação em Atenas, aquele texto áureo da pregação de Paulo em Atenas, segue-se daí o plantio da igreja de Corinto, uma igreja tão conhecida de todos nós, o encontro com Priscila e Áquila. Que maravilha! A descoberta de Apolo, o eloquente, e tudo isso porque o Espírito Santo tinha planos, não eram os de Paulo. O Espírito Santo tinha lugares e eventos em sua mente, e Paulo nem imaginava. A palavra de Deus diz que o vento sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. O Espírito Santo leva o plantio das igrejas aonde Ele quiser. O Espírito Santo e não os homens governam as igrejas e a obra missionária. Plantar uma igreja, então, era ouvir a voz missionária do Espírito Santo. O Espírito Santo escolhe tempo e o Espírito Santo escolhe lugar. Olhando para vocês aqui hoje, eu não os conseguiria imaginar há 2 anos atrás. Mas o Espírito Santo já os via. O Espírito Santo já nos via aqui. E já nos imaginava e pensava na mente de Deus e na ciência de Deus, no conhecimento soberano de Deus, já estávamos. E isso é maravilhoso, porque você e eu não sabemos para onde vamos. Se tem uma coisa que podemos já, num primeiro momento, pensar sobre plantio de igrejas, e que já foi dito em Atos, quando fizemos a série em Atos, é que o Espírito Santo planta igrejas, não os homens. O Espírito Santo escolhe lugar e tempo, não os homens. Temos planos, mas eles não são necessariamente os planos de Deus. Que você hoje possa pensar, e nós vamos caminhar nisso aqui, de que essa igreja aqui é sim um plano de Deus. Quando eu olho para trás
e vejo o modo como começamos, eu jamais imaginaria o modo como estamos aqui hoje. Mas o Senhor o sabia. Mas eu peço que continuemos a pensar sobre isso. O capítulo 16 nos persuade a ir mais e mais além. O Espírito Santo que guia o plantio de igrejas também é o Espírito Santo que em Paulo lhe muda a personalidade, o caráter e o modo como ele reage à própria obra missionária. Se você estiver participando de um plantio missionário, essa igreja eu creio que por 2 anos ainda está em plantio, tem muita coisa se solidificando. Se o Senhor lhe conceder essa chance, eu espero que conceda a todos aqui de participarem de um plantio de uma igreja. Não é só para onde você vai que vai te surpreender, não é só o quando você vai que vai te surpreender, é como você fica depois que Deus faz a obra, é como você reage e ao mesmo tempo é transformado por isso que Deus está fazendo. Repare, em 2 Coríntios, não precisa abrir, mas 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, Paulo, naquela disputa difícil com os coríntios, lá naquela situação muito complicada, eles batem de frente com ele, com o seu apostolado, com a sua dignidade enquanto apóstolo, enquanto homem, enquanto servo. Paulo fala assim: olha, a gente se recomenda a vocês, sim, mas assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, nós somos plenamente conhecidos por Deus. Deus sabe quem somos enquanto estamos plantando uma igreja. E não pense que enquanto isso está acontecendo, é só a localidade que muda, é só a pessoa que chega que muda, que está plantando a igreja muda. Quem está dentro desse movimento de plantio muda também. E eu quero te mostrar isso, por favor. Portanto, apesar desse período todo de 2 anos que nós estamos passando e olhando para as Escrituras, vendo que Paulo passou nesses 3 anos, 2 anos aí que inferem entre o capítulo 15 e o capítulo 19, o que nós vemos em Atos 18, que é uma caminhada até lá, nós vemos aí Filipos, Atos 16, nós vemos Tessalônica em Atos 17, Paulo em Bereia, mais uma vez citando, discurso em Atenas, Atos 17, Paulo em Corinto, Atos 18, encontro ali com Priscila e Áquila, no verso 2, você pode observar também, mas em Atos 18, 21, acontece uma situação muito inusitada. Sabe onde Paulo vai parar? Quase que no fim da sua viagem missionária, Paulo vai em Éfeso. Sim, o final da viagem missionária, antes de voltar para Jerusalém, Antioquia, é Éfeso. E olha o que acontece em Éfeso, por favor. Eu vou ler com você o verso 18 em diante. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, tinha feito voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo pregava em Éfeso. Pediram-lhe que ficassem mais algum tempo, mas Paulo não quis. O pediram-lhe aqui tem a ver com Priscila e Áquila. Ao se despedir, disse: leia comigo. Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Sabe o que aconteceu aí? As certezas não estão mais lá. Não, nós vamos visitar as igrejas. Vamos, deixa Marcos para lá, a gente tem um caminho. 3 anos depois, com a visão de Macedônia, com a visão que você pode perceber, Paulo teve um outro encontro aí com o Senhor, 18 verso 9, observe por favor. Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Paulo está sendo guiado pelo Espírito de Cristo. Paulo, e não somente o plantio de igrejas, não pense que é algo, sabe, o Espírito Santo ele tem uma obra para fazer. Sabe qual é a obra do Espírito Santo? Plantar a igreja. Ele vai, sai, ele arma, e o pessoal começa a acreditar, e aí vem gente, e está salvo. Não, Paulo tem uma obra. O Espírito Santo tem uma obra na igreja, mas tem uma obra em Paulo. Já não é mais aquele, eu vou, já é, se Deus quiser, eu volto. Quebrou.
Desmontou. Já não é mais eu vou pela vontade de Deus. Eu volto, mas eu volto se Deus quiser. O Espírito Santo planta igrejas e faz obra em pessoas e localidades, em termos coletivos, mas Ele está fazendo obra em Paulo, quebrando a vontade de Paulo, o eu vou de Paulo, falando, tu vai o quê, rapaz? Tu vai onde eu quiser, dobrando Paulo. Nós temos dificuldades, e não são poucas, em entender que o Espírito Santo não está só destruindo as obras do diabo numa localidade, Ele está destruindo nossas certezas pessoais. O Espírito Santo está quebrando nossas barreiras, Ele está destruindo os muros que fechamos para tentar ter controle, incrivelmente, até mesmo enquanto estamos fazendo a obra. Estamos fazendo a obra e calculando até que ponto nos entregamos. Estamos fazendo a obra e calculando até que ponto nós vamos ou não. Estamos dentro de uma igreja servindo a Deus e pensando, se eu for muito, vou me comprometer demais. Se eu for menos, o que você está de mim? O Espírito Santo está quebrando pessoas enquanto está plantando igrejas. O Espírito Santo está submetendo pessoas à sua vontade soberana. Não é só uma obra de plantio de igrejas, mas é uma obra de plantio da vontade de Deus no coração do crente. Quando nos submetemos à vontade de Deus e pertencemos a uma igreja local, não sabemos do que estamos fazendo. O Espírito Santo está atuando decisivamente na quebra das tuas defesas. Tem uma parte muito singular, muito singela daquele filme do apóstolo Paulo que passou ano passado no cinema. Quando Paulo, ali encenado por aquele ator, está diante daquele centurião naquele jardim, e o centurião está parado, né, olhando para ele. Não sei quem já viu o filme deve lembrar dessa cena. Está parado assim, e Paulo fala, eu não quero convertê-lo. E em dado momento ele fala assim, quando Deus toca em você e quebra as suas defesas, e você se vê completamente conhecido por Ele. A obra de Deus em plantar igrejas é a obra de Deus em quebrar a tua amarra e a minha, em achar que até que ponto podemos ou não nos comprometer com a obra, até que ponto podemos ou não guiar a obra, ou achar para onde ela vai, ou seja lá o que for. Completa submissão à vontade de Deus é também obra do Espírito Santo na igreja. E aí de repente você vai me levantar algumas frases. Existe temor no coração das pessoas, há temor, há o medo, o que eu faço? Aí de repente você vai falar assim, como eu vou servir no ministério, não completei meus estudos, eu não tenho dinheiro, eu moro longe. A gente fala um monte de besteira, tudo besteira. Não faz nenhum sentido com a obra do Espírito Santo, nenhum sentido. Como é que eu vou poder, olha só, eu não tenho dinheiro para fazer seminário. O Espírito Santo, eu não perguntei isso, eu mandei fazer, não estou entendendo onde você não está indo. Vai lá e começa. Estava aqui com um pastor que pregou ontem, eu falei assim, tu fez seminário? Eu fiz. Como é que foi isso? Ele falou, eu não tinha dinheiro, eu fui lá e fiz. Foi uma conversa. Ele falou, todo dia que eu ia pagar o seminário, eu olhava, não tem dinheiro. E aí o que Deus fez? Terminou o seminário e ele concluiu o seminário. Como? O Espírito Santo. Obra dele. De repente você vai falar, eu não sou capaz de plantar uma igreja, eu não me vejo plantar uma igreja. Eu não consigo lembrar de jogar o lixo fora, vou lembrar de cuidar de um monte de coisa. Nós vamos interpolando, colando um monte de coisa. Eu não creio que Deus possa usar gente como eu, tão pecador. E aí você vai, eu não consigo conciliar minha vida geral, secular, com tantas atribuições de um plantador de igrejas. Vem cá, isso parece-se com as Escrituras? Nada. Não parece nada com as Escrituras. Isso parece com você, isso parece comigo, mas não com a obra do Espírito Santo. Eu tenho uma frase para você. Você está com esses medos todos? A frase é de Paulo. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Isaías 43:13. Agindo Ele, quem impedirá? Crede nisso? Crê? Que o Senhor possa estar aquecendo seu coração para plantio de igrejas nesta noite, destruindo suas defesas. Seguiu-se a isso que esse Paulo, que começou indo para um lugar e foi para outro, que apanhou em Filipos, apanhou em Tessalônica, foi rejeitado, e para lá, e foi preso, e teve gente cantando em prisão, teve terremoto, teve tudo isso, teve obra do Espírito Santo.
Certamente esse Paulo estava mais quebrado, tinha caído muitas marras, aprendeu a viver contente com todas as coisas, como ele mesmo diz. E eu lhe diria, por fim desse pedaço, desse tomo, de que se o teu temor não for única e exclusivamente fazer a vontade de Deus, em termos de obra, eu não consigo encontrar esse medo nas Escrituras. Que o Espírito Santo possa estar te perturbando quanto ao modo como tenta controlar as coisas, dando justificativas para que elas aconteçam ou não. Nesse meio tempo, antes de chegarmos ao Atos 19, o ápice aqui da nossa discussão, nesse meio tempo você ainda tem em Atos 18, olha por favor, verso 24 até o verso 28, você ainda tem o surgimento de Apolo. Surge um tal de Apolo. Paulo foi para outra cidade, Paulo foi para Corinto, e aí surge Apolo. O que é isso? O que aconteceu com esse Apolo? Diz assim a palavra do Senhor no verso 24: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito daqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. É o caso de Apolo. Priscila e Áquila ficaram em Éfeso. Não há aparentemente nenhum fruto do ponto de vista de conversão na vida de Priscila e Áquila. As Escrituras não relatam que há fruto de conversão ou nenhuma manifestação de plantio de igreja em Éfeso. E aí aparece Apolo pregando, e pregando um Jesus ainda meio veterotestamentário. Apolo é de Alexandria, cidade de filósofo que sintetizou um monte de coisa. Alexandria era uma cidade muito intelectualizada, o pessoal sabia muitas letras. Então, provavelmente, aí citam alguns teólogos, como até o Stott, Paulo Brasil aqui no nosso país, ele fala, olha, possivelmente ele estava pregando como os filósofos de Alexandria, fazendo alegorias, fazendo analogias. O Cristo não estava muito claro. Priscila e Áquila fala assim, cara, é crente, mas não está legal, é crente, mas tem alguma coisa que não está faltando. Chamaram ele, puxaram ele para eles e lhe expuseram o caminho, né? Como é que era expor o caminho para um judaizante ou para alguém, para um João Batista ali? Era dizer o seguinte sobre a obra vicária substitutiva e expiatória de Jesus e a dádiva do Espírito Santo. Apolo saiu dali e já queria pregar. A gente vê que ele já está indo, já está recebendo carta, ele recomenda, vai. Ninguém para, Apolo, porque homem cheio de eloquência e de poder e dinamos. Esse Apolo está nesse ínterim. E diga-se de passagem, ele está dentro de Paulo ter recebido a voz do Espírito e acatado a voz do Espírito. Não haveria Apolo eloquente e consertado, e nem Priscila e Áquila consertando Apolo, se não houvesse um Paulo submetido à vontade de Deus, um Paulo abnegado. Apolo aparece aqui e ele continua pregando. Depois a gente encontra ele em menções na carta aos Coríntios, né? E ele prega esse Jesus incompleto, vamos dizer assim, né? Se é que é possível falar. É interessante observar que os irmãos podem perceber que não é dito expressamente, de maneira muito clara, que ele prega o Evangelho. E por quê? João Batista conferia o último profeta do Velho Testamento. A mensagem, embora do Evangelho já estivesse lá, desde os profetas, desde Adão, com o descendente que pisaria a cabeça da serpente, a mensagem é plenamente clarificada e objetivamente cumprida em Jesus. Logo,
Apolo tinha ali o que até João lhe era possível ver. Possivelmente ouviu João falando naqueles seus 6, 8 meses de ministério de João, um ministério muito breve. Ele ouvindo falar, vai vir o Messias, vai vir o Cordeiro, vai vir o Messias, vai vir o Cordeiro, mas ele não viu. E de repente ainda estava falando, ó, vai vir. E já veio. E é interessante observar que aí eu vou pensar aqui em F.F. Bruce. F.F. Bruce é um comentarista muito famoso. E ele fala sobre esse momento aqui de uma maneira muito preciosa. Ele fala assim: é muito melhor dar este tipo de ajuda particular a um pregador do que corrigi-lo e denunciá-lo publicamente. É melhor trazer o Apolo para perto do que falar, gente, o Apolo não sabe de nada. Não, o Apolo sabe de algumas coisas. E ali foi muito amoroso o modo como Priscila e Áquila trouxeram. É muito diferente um herege e um pregador que não prega o que não sabe, talvez. Ainda não entendeu algumas coisas. É muito diferente. O herege, ele já foi confrontado da sua heresia, ele já foi demonstrado para ele. Tem gente que às vezes não está pregando o que deveria, mas porque você não foi lá e falou assim, não é assim não, vem cá rapidinho, dá licença. E chamar esse Apolo, essa eloquência, esse poder que Deus está dando para esse homem, e chamar esse homem com uma compreensão exata das Escrituras. Então é importante citar que Apolo está nesse ínterim. Chegamos a Atos 19. Atos 19 aí é o desfecho, é o final dessa história. Como eu disse para você, Atos 19 era a ponta daquilo que Deus já havia começado a fazer desde o início da segunda viagem missionária de Paulo. Atos 19 diz assim a palavra do Senhor, reitera a leitura. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhe, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Algumas coisas precisam ficar claras aqui. Eles creram. Paulo usa uma expressão que só é usada para quem se converteu. Eles creram. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não jogaria palavras. Eles creram. Mas ainda viviam como no Velho Testamento. Ainda viviam na expectativa do Messias. Ainda viviam como aqueles que esperam Jesus, mas criam. Eram tementes a Deus no seu coração. Mas estavam muito debilitados quanto à compreensão geral e mesmo quanto ao poder de Deus e o que o poder de Deus poderia fazer na vida deles. Nesse momento aqui é importante perceber que eles não têm precisamente uma compreensão do Evangelho. Eles não conhecem o Espírito Santo. Portanto, Paulo prega o Evangelho e prega a doutrina do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre eles. Por que isso é importante? Se por um lado a gente analisou que o Espírito Santo ele leva as pessoas para onde ele quer para plantar igrejas, a gente viu isso. Se por um outro lado não é só o plantio de igrejas que é o interesse do Espírito Santo, mas a transformação de nós mesmos enquanto estamos sendo usados nessa obra. Agora nós temos um terceiro grande motivo para plantar igrejas. Não importa se em determinado lugar aparentemente há igrejas. A questão é, conhecem o Evangelho? A questão é, conhecem o poder do Espírito Santo? A questão é, tem uma visão sobre o Espírito Santo deturpada? Que o Espírito Santo te põe de quatro para fazer rugido de animal? Ou então que o Espírito Santo faz com que você perca a consciência e caia no chão? E nas Escrituras não corroboram nada com isso, mas que o Espírito Santo te torna ainda mais consciente de tudo, principalmente do teu pecado? Que o Evangelho não é uma dentre muitas histórias que podemos contar para as crianças, mas o eixo central das Escrituras. O Evangelho diz que o homem é pecador, afastado de Deus, alienado, não quer Deus, não deseja Deus, odeia a Deus, é inimigo de Deus em seus pensamentos. O Evangelho diz que Deus envia o seu Filho para que o homem seja resgatado desse estado de morte espiritual e de que todos os homens nascem assim e que caminham para o inferno, a não ser que Deus ranqueie desse caminho. O Evangelho aponta que não há denominação A, B ou C, mas em Cristo Jesus a salvação. O Evangelho aponta, como disse o pastor aqui ontem, de que pastor nenhum tem nenhum manto espiritual para te cobrir.
Apenas o sangue de Cristo pode cobri-lo, protegê-lo. O Evangelho aponta de que todos estaremos diante do tribunal de Cristo e as obras serão escrutinadas. E se não estivermos com o nosso advogado, Jesus Cristo, dizendo, sim, ele é mau e ele fez tudo isso, mas abre o outro livro, ele está lá, no livro da vida, eu o salvei. E existem obras lindíssimas aí que eu fiz na vida dele. Ele está salvo. Esse é o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo vem e ilumina o coração do crente. Não é obra do Espírito Santo se não houver pregação do Evangelho. Temos muitas igrejas, muitos prédios, muitos grandes templos ao redor. E tanto aquele que diz, só na minha igreja se prega o Evangelho, quanto aquele que diz, em todas as igrejas se prega o Evangelho, estão mentindo igualmente. Tanto aquele que diz, só a minha igreja é igreja, quanto aquele que diz, todas as igrejas são igrejas, estão mentindo igualmente. Pegue o caminho disso. Você encontra lá Paulo pregando o Evangelho em Éfeso, na sinagoga. Foi isso que você leu comigo no Atos 18? Depois Paulo deixa quem? Priscila e Áquila. Depois, quem é que prega lá? Apolo. E aí Paulo encontra aqui em Atos 19, discípulos aonde? Em Éfeso. Havia sinais de Bíblia naquela cidade? Havia. Havia uma igreja? Sua rua pode ter 10 templos e nenhuma igreja. Sua rua pode ter tantos apóstolos ou pastores quanto você achar que tenha, mas talvez não tenha uma igreja e um evangelho apenas para ser pregado. E se o evangelho não é pregado, o que se ergue então? Ao observar essa parte do sermão, eu pergunto para você, mas se já havia discípulos, que não havia uma igreja? Porque a compreensão do Evangelho, a compreensão correta do Evangelho e a luz que o Espírito Santo dá é que plantam igrejas. Não é porque alguém leu a Bíblia ou entendeu parte dela que necessariamente uma igreja aparece. O Espírito Santo planta igrejas. E o Espírito Santo não plantou uma igreja quando Paulo foi lá pela primeira vez. O Espírito Santo não plantou uma igreja com Apolo, não plantou uma igreja com Priscila e Áquila, mas plantou uma igreja com Paulo em sua segunda visitação. Porque o Espírito Santo é soberano até quando ele quer usar o homem que ele vai usar depois, mesmo passando por aquele lugar antes. Eu peço a você, por favor, que tenha essa sensibilidade, você que está nos visitando, você que é membro dessa igreja, o que valida de fato a necessidade de que um local tenha uma igreja é que aquele local não tenha pregação do Evangelho. Se não há pregação do Evangelho, uma igreja precisa ser estabelecida lá. Uma igreja precisa ser levantada lá. Mas espera aí, pastor, você não está entendendo. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha aquela outra, olha aquele grandão. Não é? Entre, ouça e perceba se é o Evangelho. Se essa história que lhe contei, essa narrativa do homem mau, carecendo totalmente de Deus, ou se dê um passo na direção de Deus, que Ele dá 2 na tua frente, dê e Deus te devolverá. Que isso? Pode dar ao homem alguma coisa a Deus? Penso que temos medo de falar contra falsas igrejas e falsos profetas, porque ainda existe uma confusão na nossa mente que não havia na mente de Paulo. Olha o resultado da pregação do Evangelho em Éfeso. Então, sabe? O resultado da pregação do Evangelho em Éfeso é de que já no começo, com 12 batizados, a coisa vai em 3 meses para multidões. Verso 8 e 9, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante não são umas 12, é uma multidão, isso está incomodando, isso está perturbando, isso está tirando gente da sinagoga para ouvir o Paulo, isso está tirando gente da religião institucionalmente crida e pseudo-abençoada para ouvir o Paulo.
O paroleiro de Atenas, aquele tagarela, está lá. A coisa vai caminhando absurdamente, verso 11 a 17, você tem demônios sendo expulsos, você tem, perceba aí, gente queimando livro de magia, gente queimando muito material de paganismo, a cidade está sendo transtornada. Paulo está incomodando, aí digo, Paulo, o Espírito Santo de Deus está usando Paulo para incomodar tanto a instituição religiosa judaica quanto as instituições pagãs. Isso é o Evangelho. O Evangelho é aquela coisa que aquele pastor daquela igreja fala assim: por que está todo mundo saindo indo para aquela outra igreja? Vai lá e ouve, pastor. De repente o Evangelho não está sendo mais pregado lá. De repente na sua igreja não é mais igreja. E tem pastor que não admite que parou de pregar o Evangelho. Tem pastor que não admite que parou de perceber que a igreja não clama mais por doutrina, de que ela falta a escola dominical do jeito que quer, porque já não há mais fogo, não há mais Evangelho, não há mais a chama do Senhor lá. E aí ele fica: estão pescando aquário, estão tirando não sei o quê. É mesmo? Então vai lá e ouve. Porque quando aqueles homens foram prender Jesus da parte do Sinédrio, eles voltaram falando assim: não dá para prender, ninguém nunca falou como esse homem. O dia que essa igreja estiver, onde quer que ela esteja, representada por quaisquer pessoas aqui, em plantios, se for Evangelho, vai esvaziar outras falsas igrejas, sim, ao lado. Vai perturbar, sim. E eu não falo isso como quem prevê o futuro, eu falo isso como quem lê a Bíblia. Multidões afluíam. E você acha que elas brotavam do chão? Não. Elas saíam do paganismo, saíam da sinagoga e iam para a escola de tirano. Você vê aí o verso 9 e 10, Paulo está numa escola filosófica, tanto é que quando Lucas escreve aqui, a terminologia grega que fala assim, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de tirano. Essa que é escola, falar aqui é diálogo, em grego, dialogar. Paulo estava como um filósofo, porque estava numa escola filosófica, obviamente ele estava lidando com a coisa como ele podia, né? Tipo, vamos lá, eu tenho aqui, eu vou lhe ensinar a doutrina. E ele teve que retirar os discípulos. Você percebeu que os discípulos não estavam mais comungando com aquela realidade? Paulo chamou os discípulos para si, uma igreja foi plantada, houve uma necessidade de ruptura, uma necessidade de separação, não dava mais para ficar naquela condição de comunhão anterior. O medo de muitas pessoas em saírem de suas igrejas não é justificado se essa não for mais uma igreja, se o Evangelho já não é mais evocado, se o pastor, ainda que o tempo todo, pastor, isso está errado, pastor, isso não é Evangelho, pastor, isso está errado, pastor, isso está errado, pastor, isso não é Evangelho, pastor, isso não é Evangelho, pastor, isso não é Espírito Santo, pastor, isso... E aí o pastor, não, é isso aí que vai ser. Então você precisa escolher se você vai seguir homem, se você vai me seguir, se você vai se seguir, ou se você segue o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele sempre soa ao seu tempo radical demais. Para alguns uma seita, porque ele é assim. Ele não admite misturas, e essas não misturas vão derrubando as barreiras locais. As igrejas que não são igrejas vão sentindo que está acontecendo alguma coisa. E eu caminho para esses últimos minutos pensando com você e pensando profundamente de que sim, diz João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Onde o Evangelho for pregado e tiver alguém crente, ele vai ouvir, ele vai prestar atenção, ele vai parar. As ovelhas de Jesus, não do pastor André, não do seu pastor, as ovelhas de Jesus têm um compromisso com a voz de Jesus. E se a voz de Jesus foi abandonada, elas não têm mais um compromisso com aquele local, pessoa, quem quer que seja. Se a tua fidelidade ao Evangelho não for infinitamente superior a instituições e homens, tu vai romper com o Evangelho.
e não vai perceber que rompeu, que vai esfriar a um ponto de que nem como cristão quase você consegue ser reconhecido. Portanto, termino dizendo: temos muitas igrejas no Brasil? Não temos. Desculpe o panorama negativo. Prédio sim, templo sim, templo de Salomão temos, se você quiser ir lá visitar. Chamar de igreja é outra história. O poder do Espírito Santo na doutrina do Evangelho, ele transforma tudo, ele transtorna tudo. E continuo terminando dizendo: o Espírito Santo planta igrejas, o Espírito Santo submete e planta soberania no coração daqueles que estão plantando igrejas. O Espírito Santo não admite meio evangelho. O Espírito Santo vai esvaziar as falsas igrejas e levantar as verdadeiras. Quer isso doa ou não, e vai doer. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E que a Igreja do Discipulado Cristão tenha um compromisso com o Evangelho. E se submeta a Ele. Vamos orar?